Olá, Kátia Rocha Almeida, professora de Geografia, continuando nossos assuntos relacionados ao clima, né? Assunto bastante amplo, bastante complexo da geografia, precisa ser trabalhado em sua completude. Bom, nós vamos finalizar nossos estudos falando sobre os tipos de climas no mundo e os tipos de clima no Brasil, de forma mais específica. Bom, nós estamos vendo aí, né, vários climas e eles estão relacionados ao que as áreas mais próximas ou mais afastadas da linha do Equador. Então, nós temos uma área tropical ou intertropical que vai desde o trópico de Capricórnio até o trópico de Câncer, em que varia aí de 0 grau, né, que nós temos aí a linha do Equador, até os trópicos de Capricórnio e o trópico de Câncer. Nessa parte intertropical ou tropical, nós temos alguns climas, que são os climas mais quentes, que são clima equatorial, como nós estamos vendo aqui, né? Inclusive a floresta amazônica, né, tá neste clima, tem esse clima equatorial. Nós temos o clima tropical úmido, nós podemos citar aqui no Brasil e também aqui na África, né? Tanto o clima equatorial, bem na linha do Equador, como os climas tropicais, acima e abaixo um pouco da linha do Equador, tropical úmido, porque tem uma umidade maior, um clima tropical seco, aqui nós vamos especificar mais no Brasil, relacionando ao clima semiárido. Além disso, o clima desértico, nós podemos considerar aqui o deserto do Saara, também o deserto do Atacama, algumas outras áreas também próximas, mais inclusive dos trópicos. Os climas temperados, eles estão entre os trópicos e os círculos polares. Então, temperado, eu costumo dizer para os alunos para pensar em uma água. Quando alguém fala tempera a água, está relacionado a você pegar, né, uma água quente com água fria. Então, o clima temperado ele não é nem tão quente e nem tão frio, né? Ele está entre o clima tropical, que é entre os trópicos, e o clima polar, que é a partir dos polos até 90 graus. Então, os climas temperados, nós podemos citar o continental, nessa parte verde mais escuro, o clima marítimo oceânico, nessas partes verde mais claro, o clima subtropical úmido, o verde um pouquinho ainda mais claro, e o clima mediterrâneo. Bom, esses climas nós vimos aqui, eu estou citando para vocês, principalmente no hemisfério norte, porque nós temos as áreas mais continentais, né, de terras, na parte norte, né? Como nós podemos ver, nossa parte sul aqui é muito mais constituída de água do que de terra. Bom, os climas frios, eles estão nos polos, né? O próximo aos polos. Então, nós temos aí o clima polar, aqui no Polo Sul, nós podemos constatar, também no Polo Norte, mais próximo aos 90 graus. Nós temos também o clima subártico, um pouco abaixo aí do Polo Norte, né? Do Círculo Polar Ártico, por isso que o nome subártico. Temos também o clima desértico, que são climas que como o deserto, mais frio, né? E os climas continentais. Bom, aqui mais clarinho ainda, né? O clima desértico, esse aqui é um pouco mais escuro. E aqui os climas continentais. Clima continental. Bom, temos também o clima de altitude. Quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa na Cordilheira dos Andes e também na Cordilheira do Himalaia, uma outra parte aqui mais ao norte também dos Estados Unidos e Canadá, nós pensamos em áreas muito altas e que por isso tem o nome de clima de altitude, que mesmo estando próximo à linha do Equador, tem clima frio justamente por conta do seu relevo, por conta da sua altitude absoluta com relação, no caso aí, ao nível do mar. Bom, esses são os climas que nós precisamos considerar mundialmente e
considerando de forma mais específica os climas do Brasil, nós temos o clima equatorial, né, como eu já mostrei aí para vocês, essa parte em vermelho, que pega principalmente a floresta amazônica. Nós temos o clima tropical, um pouquinho acima da linha do Equador e também abaixo, em que nós vamos ter vegetação, principalmente aí do Cerrado. E nós temos o clima semiárido nessa área aqui em amarelo, né, em que eu já havia até comentado, que tem sua formação também relacionada à Serra da Borborema, que pega principalmente o estado de Pernambuco, outros estados aqui do Nordeste, que impossibilita a entrada das massas de ar, e aí chove pouco deste lado aqui. Então, aqui é a formação do clima semiárido, Nordeste brasileiro. O clima subtropical, que é abaixo do Trópico de Capricórnio, aí os nossos estados do sul, né? Também o tropical litorâneo, que pega aí a floresta, a Mata Atlântica, principalmente, né? E o que resta dela. E nós temos o clima tropical de altitude. Esse tropical de altitude aí está relacionado à altura, né? À altitude, ao relevo dessas localidades. Nós temos aí a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, e que faz com que haja um clima um pouco mais frio. Pega inclusive estados de Minas Gerais, de São Paulo, né? Bom, esses são os climas do Brasil. Lembrando que o clima ele está relacionado à vegetação, além da vegetação também ao relevo, que são todos aqueles fatores que nós falamos desde o início, né, que o clima ele tem elementos, né, que o compõem, e tem os fatores que o modificam. Então, o relevo, a vegetação, a altitude, a latitude, que é diferente, né? A latitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre medida em graus até a linha do Equador. A altitude é a altitude relativa, a altitude absoluta. A altitude relativa é aquela relacionada ao seu entorno, a altitude absoluta, aquela relacionada ao nível do mar, né? Além disso, também a maritimidade e continentalidade. Quanto mais próximo das grandes porções de água, isso funciona como um regulador da temperatura, ou seja, há uma amplitude térmica menor, que é a variação do horário mais quente e o horário mais frio durante 24 horas. Né? Além disso, também as correntes marítimas, né, que elas podem ser mais frias ou mais quentes, isso influencia também no comportamento climático em determinada região. E talvez seja o mais importante, ou um dos mais importantes, as massas de ar que atuam no Brasil: a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a massa tropical continental, a massa tropical atlântica e a massa polar atlântica, né? Todas elas, com exceção da massa polar atlântica, quentes, né? E todas elas úmidas, com exceção da massa tropical continental úmidas. Espero ter ajudado. Nós finalizamos aqui o nosso assunto sobre clima. Claro que a gente não consegue abarcar de forma absoluta, de forma, né, 100% tudo que está relacionado a esse assunto, mas eu acredito que nós vimos uma parte considerável do que seja importante para a gente compreender o clima em determinada região. Okay? E aí fica a dica para tentar compreender o clima da sua cidade, do seu município. Um abraço.